Fala pessoal, bom dia, o professor Vladimir mais uma vez. Nessa questão a gente vai abordar a recíproca de uma implicação, a contrária de uma implicação e escrever a negação dessa informação. O que a gente tem em cada proposição aqui é uma implicação. Por exemplo, na letra A, se diz que x é um número primo, então a raiz de x é número irracional. A gente pode entender essa primeira aqui, proposição, como P, e a segunda como Q. Escrever a recíproca de implicação é escrever o contrário não, escrever que implica em P. Ou seja, por extenso teria raiz de x é número irracional, então x é número primo. Se a raiz de x é número irracional, então o x é número primo. O contrário de uma implicação, que com relação à implicação A, o contrário vai ser o não P implique não Q. Ok? Então, eu tenho duas proposições afirmativas. Temos que x é número primo, então raiz de x é número irracional. O não P e não Q seriam duas afirmações ou proposições negativas. Ou seja, se x não é número primo, então a raiz de x não é número irracional. Agora chamar a atenção para o seguinte detalhe: negar uma proposição, por exemplo, do tipo P implica em Q. Negar uma implicação, então, corresponde a admitir a primeira e não admitir a segunda, ou seja, a gente troca o operador lógico de implicação por uma conjunção, certo? P é válido e Q não é válido. A demonstração dessa correspondência pode ser feita por tabela verdade. A tabela verdade dessas duas proposições aqui são idênticas, ok? Então, fazer a negação de R, vou negar as proposições que eu fiz. Aceitar que Q é válido, conjunção com não P. Por extenso seria dizer raiz de x é racional e x não é primo. De x é número irracional e o x não é primo. Ou seja, só não acontece a segunda proposição. Negar ao contrário, negar C, seria admitir que a primeira acontece, ou seja, não P, conjunção com a negação da segunda, só que a negação de não Q volta para o Q. E por extenso seria x não é número primo e a raiz de x é número irracional. X não é número primo,
conjunção e a raiz de x é número irracional. A proposição da letra B, também uma implicação, teria algo semelhante, né? Para agilizar aqui eu vou chamar nascer em Belo Horizonte de P, então ser mineiro de Q. A afirmação recíproca dessa da questão, dessa afirmação aqui, dessa implicação, seria: se João é mineiro, então nasceu em Belo Horizonte. Seria o que implica em P. A afirmação contrária seria negar cada uma das proposições aqui da letra P. Se João não nasceu em BH, em Belo Horizonte, então João não é mineiro, ou seja, não P vai implicar em não Q. A negação da recíproca se transforma numa conjunção. Eu aceito a primeira e a segunda não é válida. Q, conjunção com não P. Ou seja, João é mineiro e não nasceu em Belo Horizonte. Ficaria assim por extenso. E a negação da contrária: eu aceito a primeira, aceito não P, e nego a segunda. A segunda é Q, negando ela, conjunção com não Q. Então vai ficar assim. A primeira, o João nasceu em Belo Horizonte. Aliás, a afirmação aqui é o contrário. Afirmar a primeira, né, no caso o não P, seria: João não nasceu em Belo Horizonte e não é mineiro. Ok? Negar a segunda seria assim. Então isso agiliza. Acredito que vocês conseguem construir essa frase aí sem problema. Na letra C a gente tem uma expressão matemática e a negação da desigualdade seria igualdade e a negação da igualdade seria a desigualdade. Então a implicação aqui diz que se x é diferente de 3, essa é a nossa proposição P, então x2 menos 9 sobre x3 é igual a x mais 3. Eu tenho essa igualdade aqui. Essa seria minha proposição Q. Recíproca seria Q implica em P. Que ficaria a primeira expressão, x2 menos 9 sobre x3. X menos 3 é igual a x mais 3. Então, esse x é diferente de 3. Eu esqueci aqui de colocar um se. Pronto, essa seria a recíproca. Contrária, eu vou negar o P e vou negar a segunda proposição Q. Então, se... E aí, negando o P aqui, eu tenho um x é diferente de 3, a negação da desigualdade é a igualdade. Então, se x é igual a 3, então, negar o que? Eu tenho uma igualdade, eu coloco diferente aqui, uma desigualdade. Então, a expressão x2 menos 9 sobre x menos 3 será diferente de x mais 3. Essa é a negação. Aliás, desculpa, negação não. A contrária da proposição P implica Q. A negação da recíproca, a gente vai trocar a implicação por conjunção, onde a primeira é válida, Q, e a segunda não é válida, não P. Essa é a negação da recíproca. Nessa situação, então a gente tem aqui uma igualdade no início,
a gente vai afirmar que x 2 menos 9 sobre x menos 3 é igual a x mais 3, e a gente vai negar a segunda proposição, e x é igual a 3. Essa é a negação. E a negação da contrária seria de novo uma conjunção onde a primeira informação aqui não se altera, não P, e a segunda a gente nega. Negar o não que, volta de novo para o que. Ok? Então ficaria assim, né, por extenso. Ficaria x é igual a 3 e essa expressão aqui que permanece, x2 menos 9 sobre x3, x menos 3, também é igual a x mais 3. Ok? Então aqui a gente encerra a oitava questão e até um próximo vídeo.